Eu poderia falar que é propósito, que é um discurso lindo e tal, mas a verdade é que eu estava acomodada no CLT. E eu estava mega acomodada porque eu tinha um salário de R$ 50.000 como executiva. Nada mal, Então, né? é, O salário Começou é um baixo. acomodar bem, né? exatamente. Eu falei, segurança, para que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, ganhando R$ 50.000 por mês, tinha poder, prestígio, era super reconhecida na minha área. Então, assim, o fato de eu resolver empreender foi porque eu fui desligada mesmo. E fui desligada porque eu entrei no BO ali das brigas muito comuns das empresas, quando o marketing começa a brigar com o financeiro, né? Eu era marketing e comercial, então eu acumulava duas áreas da faculdade, e aí eu comecei a brigar muito com o financeiro, e nessa treta de 1 ano, chegou um momento que me desligaram. E aí eu peguei e falei, perdi. Eu era muito imatura também, então Quantos anos você meti tinha os na pés época? pelas mãos. Eu devia ter uns 26, 27 Como é anos que é ali com naquela 26, 27 anos ter um salário de 50 mil? Isso aí. foi incrível, porque eu comecei nessa faculdade com 23 e eu comecei ganhando R$ 500 por mês. Eu comecei na área de vendas. Só que eu sempre tive essa fome de vencer, sabe? Eu desbravava, varava a noite, literalmente, sábado, domingo, feriado, porque eu sabia onde eu queria chegar. E aí, ao longo de 5 anos, eu fui sendo promovida, fui crescendo. Mas não só isso, quando a gente trabalha na área comercial e marketing, é legal porque você faz seu próprio salário, né? Então, eu fiquei muito boa na arte de vender, eu estudei tudo sobre vendas, sobre negociação. E aí o grande fato é que grande parte desses 50.000 era comissão. E na época, na faculdade, a gente vendia recorrência. Então, cada MBA que a gente vendia era 20 meses a pessoa pagando a conta. E eu recebia comissão sobre aquela venda durante 20 meses. E eu fui acumulando milhares e milhares de vendas. Então, eu tinha previsibilidade, inclusive, na comissão que eu recebia. E aí foi esses 50.000 foi fruto de 6 anos, no final das contas, né? Ao todo na faculdade foram 6 anos, mas eu comecei a ganhar 50.000 já no quinto ano, acumulando tanto a comissão quanto funções acumuladas também, porque eu me tornei coordenadora de curso de pós-graduação, me tornei professora universitária, diretora, e depois, inclusive, eu investi também em 2 unidades da faculdade, uma em Fortaleza e em Teresina, que aí eu comecei a colocar um pezinho no empreendedorismo, mas com franquia, né? Tem os padrões ali, então é bem mais fácil também de você lidar. Entendi. E, Mas deixa eu entender aqui. Como é que foi esse momento de desligamento? Porque assim, pô, bem ou mal tem uma segurança muito grande, Sim. tem um valor muito alto cara, você tinha 26 anos? Uhum. Não sei como que era a tua maturidade no momento de falar, cara, vem algum medo do tipo assim, será que eu consigo isso de novo? Nossa, muito. Primeiro que eu me senti sem chão, porque assim, por mais que estava tendo muito direto treta, briga, e estava desconfortável para mim já aquela situação, eu não imaginava que eu ia sair da faculdade, eu me via aposentando lá. Então, quando eu perdi tudo, e aí eu ainda era dona de Fortaleza e Teresina, da faculdade lá. Só que aí eles falaram, olha, como a gente está te desligando, com certeza o seu sentimento não vai ficar muito bom com a faculdade, então não cabe a gente continuar um relacionamento. Então vamos encerrar, inclusive, eles tipo me tomaram na época a franquia de lá, né, e falou, vamos fazer o acerto disso e tal. Então assim, da noite pro dia eu me vi sem aula de pós-graduação, sem ser coordenadora, sem ser diretora, sem ser dona de unidades, eu me vi sem nada, assim, da noite pro dia. Então ali eu senti muito medo, eu senti uma impotência muito grande, eu senti, tá, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Mas uma coisa eu tinha certeza, porque teve um pilar ali que foi injustiça, só que na época você não consegue explicar que é injustiça, né? É tudo questão de tempo. Eu falei, com o tempo eles vão descobrir que eles fizeram o pior erro da vida deles. Mas se eu entrasse, se eu virasse concorrente, porque na época surgiram milhares de convites de faculdades, você pode pegar a chancela da faculdade, vem ser diretora dessa faculdade aqui, vamos montar um negócio aqui que vai concorrer direto, pega o banco de dados de lá. Então, assim, surgiram milhares de propostas, sabe? E aí eu peguei e falei, cara, não vou cuspir no prato que eu comi, não vou. Eu fui muito feliz aqui, o último ano foi catastrófico, mas até então eu fui muito feliz aqui e eu não vou fazer algo com o qual eles vão falar assim, tá vendo? Tinha que ter tirado ela mesmo. Tá vendo? Essa menina tem mau caráter. Não, eu quero que daqui 1 ano, 2 anos, não sei o tempo que vai gastar, eu quero que eles olhem e falem assim, nossa, ela sempre teve caráter, ela sempre teve integridade e a gente fez errado aqui. Porque teve muito... Eu descobri, muito jovem, as coisas que a gente só vê em filme, novela, teve muita armadilha, sabe? E tiveram muitas coisas que eu não conseguia provar, porque eu não estava com toda essa... Eu era muito ingênua. Então, não tinha essa malícia de, nossa, eu preciso dados, tudo, eu preciso comprovação, tudo. Então, houve muita mentira para eu sair de lá. E aí, os donos da faculdade, quando eles me tiraram,
eu fiquei com um sentimento até de injustiça, de ingratidão. Eu falei, cara, eu doei minha vida aqui nessa faculdade, eu fazia tudo, eu me sentia realmente dona, tal, que ingratidão. Só que tudo é questão de tempo, né? 2 anos depois, não foi tão rápido, 2 anos depois, um dos donos veio me pedir desculpa e falou assim, Tati, e aí eu já estava deslanchando, né? Aí ele pegou e falou assim, eu sempre acreditei no seu potencial, eu sempre sabia que você ia Agora sim, voar. né? Agora sim. Esse papo de ex é fogo. Exatamente. E financeiramente, Tati, como que você tava nesse momento? Você era controlada, não era? Tipo assim, porque assim, porra, tem um baque. Mas se você tá um pouco mais estruturada financeira, você fala, puta, tem um fôlego aqui. Como que você tava nesse momento? Sim. E antes até de falar dessa questão financeira, o louco das máscaras caírem, né? Ou a galera que me tirou da faculdade virou concorrente da faculdade, levou banco de dados. Então, assim, Fez o que 2 anos falaram para depois. você fazer. Exatamente. Aí. Tudo que eu não fiz e que falaram que eu iria fazer, eles fizeram. Então, eu falei assim, como que é tudo questão de tempo, né? E, graças a Deus, eu não tinha tempo de gastar dinheiro. Esse é o fato, porque eu trabalhava tão loucamente, mas tão loucamente, que eu não tinha tempo de ir no shopping comprar umas coisas. Então, eu fui acumulando meio que na marra o dinheiro por não ter tempo de gastar. Eu não viajava, na época eu não namorava, né? Eu até pedi, na época eu tinha um namorado de 6 anos, quando eu entrei na faculdade, e ele, na hora que terminou comigo, ele falou assim, você tá namorando e vai casar com essa faculdade aí e tal. Então ele via que eu não tinha tempo para nada, que eu estava muito obstinada, obcecada em ter resultado, que aí ele me largou e eu fiquei solteira esse tempo todo. Então, assim, eu fui acumulando e o dinheiro foi rendendo, nunca soube muito bem de investimentos e tal, mas eu coloquei para render. E eu tinha, até com os acertos que a gente fez das unidades que eu tinha lá, eu fiquei com 1.300.000 na minha conta. Então, quando encerrou tudo, eu falei, tá, eu tenho 1.300.000 na minha conta, sou muito boa no que eu faço. A minha impotência era, por onde eu vou começar, né? Eu não sei por onde que eu vou começar, o que eu vou fazer da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acreditava na minha capacidade. Que eu falo, gente, se eu sair de um salário de R$500 e cheguei até aqui, eu posso fazer isso de novo. Mas como é que foi? Porque assim, ó, como é que foi você ter a percepção de entrar na tua conta e ver 1.300.000? Não sei se foi entrar na conta. Como é que é? Porque assim, pô, você estava vivendo ali, isso, e trabalho, aquilo outro. Como é que foi perceber que você estava milionária? Como é que foi essa percepção? Foi indescritível, Tipo assim, assim. do nada você entra na conta. Não, e era um Achou dinheiro dinheiro. que, claro, eu sempre sonhei grande, mas eu nunca imaginava que ia conseguir antes dos 30, nunca, assim. Na época não tinha um marketing digital, né? Porque hoje no marketing digital tá até comum, né? Mas naquela época não tinha referência de empresários, empreendedores próximos a mim, assim. Então, na hora que eu vi, isso me deu uma autoconfiança muito grande. Isso me deu, falar, cara, eu sou capaz, eu consigo. E ao mesmo tempo deu uma segurança. Eu posso até errar com algumas coisas, porque esse 1 milhão não vai acabar tão cedo, né? Então eu falei, tô bem na fita. Apesar, aí vem o lado ruim, né? Que aí eu fiquei tão folgada assim, que aí eu fui perdendo todo o dinheiro facilmente, né? Porque a pessoa fala, fecha esse contrato aqui com uma agência, é só 50.000, toma lá, à vista. Vamos fazer isso aqui, é só 100.000, toma lá, à vista, né? Aí daqui a pouco você fala, opa, acabou, né? Então, o que aconteceu foi que depois eu resolvi empreender, descobri às duras penas que o jogo de empreender é muito diferente do jogo de ser executiva. Sim. Eu era muito boa na área comercial e marketing. Naquela época, o marketing era mais offline, então era mais outdoor, TV, essas coisas todas, né? Então, eu era muito boa em marketing comercial, só que eu conhecia zero sobre fluxo de caixa, eu conhecia zero sobre contratos, sabe? Todas essas outras coisas que a gente tem que ver, né? Reunião com a parte tributária, tal. Ixi, eu não sabia nada disso e nem queria saber. E aí, de repente, quando eu tive que montar a minha empresa, aí eu comecei a me deparar com várias áreas que eu falava, não estou afim de ver isso aqui. Né? Então, Tati, tem que assinar esse contrato. Não, pode ler aí, se tiver ok, eu só assino, não quero nem ler contrato. E aí foi onde eu comecei a errar um monte de coisas. Um monte de contratos que não foram devidamente organizados e deu ruim depois. E essa jornada foi empreendendo em quê? Você saiu? Eu já comecei com o Instituto De Angela, que é o que eu tenho hoje, só que na época, o meu foco como eu não vou montar uma faculdade? Digital eu conhecia nada ainda, estava bem no começo, né? Isso foi o quê? 2016, mais ou menos, então eu ainda não conhecia tanto do digital. E aí eu peguei e falei assim, eu vou vender cursos para empresas, porque eu já fazia um pouco disso na época da faculdade. Então eu falei assim, vou lá, então, e eu era muito boa de produtividade, porque era a especialidade que eu já estava estudando. Aí eu falei, vou lançar meu livro de produtividade. Eu lembro que na época meu grande mentor, assim, minha inspiração, era o Stephen Covey. Eu tinha feito o curso da Franklin Covey, tinha assistido todos os vídeos, lido todos os livros do Stephen Covey, aquele 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e vários outros. E aí eu peguei e falei, vou ser o Stephen Covey de saia.
vou ser especialista em produtividade, vou escrever o meu livro, fazer o meu livro ser best-seller, e eu vou começar a palestrar e fazer conferências e convenções, vou passar por todas as empresas, treinando, fazendo palestras, e assim eu comecei. Então, como eu era boa de vendas, eu prospectava, batia de porta em porta, 0 seguidores naquela época, e aí eu ia vendendo meu curso de produtividade, palestra de produtividade lá. E aí, como eu já era professora universitária também, né? Então, aí eu fui conseguindo alguns contratos. Você que dava o próprio treinamento já? Eu Você vendia, dava o treinamento e depois tinha que ver o financeiro, o contrato. Aí o financeiro, minha mãe entrou como minha sócia, então ela pegou, não que ela fosse super especialista no financeiro, mas é o que sobrou pra ela, né? Falei, eu não sou boa nisso, não. É melhor que eu. Falei, eu não sou boa disso, não. Então você vai cuidar, você vai ser um financeiro. E é bom que é de confiança. Então ela foi também uma investidora ali na empresa, entrou como sócia desde o início. E aí ela cuidou do financeiro, administrativo, contratos, e eu fiquei focada só em vendas e entregar o produto e de aí palestras. Você começou aí já a deslanchar já com essa parte mais resolvida com a própria mãe sua, a sua mãe te ajudando, né? Exatamente. Aí eu conseguia vender até bem naquela época, eu já cobrava às vezes 7 mil, 15 mil reais em palestras, treinamentos, conseguia entrar em algumas multinacionais, Unilever, Votorantim, né? Então eu já estava começando a fazer meu nome como palestrante, tinha um repertório e tal, só que uma coisa que eu não tinha me dado conta, na faculdade a gente trabalhava com recorrência. Então, eu vendia uma vez e ficava 20 meses recebendo sobre aquele cliente, né? Isso aí. De repente, nas palestras, eu vendia a palestra, entregava e o mês que vem, meu Deus do céu, temos despesa, temos custo, corda no pescoço de novo, tudo começa do zero. E aí, eu só fui me dar conta disso depois de 6 meses. Eu não tinha me dado conta. E eu falei, gente, por que o caixa não está rendendo? Por que eu estou trabalhando loucamente? Toda hora eu faço venda, venda, venda. A gente vai olhar, o caixa não fecha. Está tendo esse tanto de despesa e aí os erros, né? Quando a gente é iniciante. Eu saí de uma empresa que já era grande, com a mentalidade de empresa grande, para começar uma pequena. Sim. Então, eu fiz um escritório que tinha até sala Google no escritório. E, tipo, o escritório era para eu, minha mãe e mais um funcionário. Só. 3 pessoas. Então, era um baita escritório que a gente investiu dinheiro até e ficava muito pouco lá. Investi numa logomarca que a gente passou meses pensando no branding. Né? Eu falo hoje em dia, eu falo, gente, branding é a última coisa que você vai querer. No início é vender e ganhar dinheiro, né? Exato. Eu focada em branding, e vamos fazer a logomarca, a concepção, o site, gastei uma fortuna no site, vamos fazer aquele site institucional, na mesma pegada da faculdade, porque minha referência era aquela faculdade. Então, eu queria fazer algo tão grande, tão impactante como ela, né?